Poucos sobrevivem para contar sobre a viagem que nunca termina. Quando entrei naquele ônibus em uma noite fria, rumo às praias canadenses, não sabia que embarcava para um destino muito além de qualquer mapa conhecido. O motorista, silencioso como um túmulo, conduzia não apenas o veículo, mas também o início de um pesadelo. O que aconteceu naquela madrugada ainda me assombra, como se as sombras daquelas estradas perdidas estivessem sempre espreitando, esperando que eu voltasse. Era uma noite de primavera no sul do Canadá, mas o ar parecia mais pesado do que o normal. Meu nome é Carlos e essa foi uma das piores experiências que tive na minha vida. Peguei aquele ônibus pensando que seria apenas mais uma viagem tranquila até as famosas praias canadenses. Eu estava cansado e a ideia de ver o amanhecer na costa parecia perfeita. O veículo estava parado na estação, com um letreiro que brilhava suavemente em neon. Destino: Paraíso Costeiro. O nome parecia promissor, mas logo descobri que nada nessa viagem seria o que aparentava. Ao subir, fui recebido por um silêncio desconfortável. O motorista, um homem de aparência envelhecida, vestindo um uniforme impecável, não disse uma palavra. Nem mesmo respondeu ao meu boa noite. Seus olhos eram vazios, como se ele não tivesse alma. Me sentei no fundo, onde eu poderia observar tudo ao meu redor. Havia cerca de 10 outros passageiros, cada um perdido em seus pensamentos ou mexendo em seus celulares. À medida que o ônibus começou a se mover, percebi que algo estava errado. A rota era muito diferente da que eu já tinha feito antes. Em vez das luzes familiares das rodovias principais, o ônibus pegou estradas escuras e sinuosas, cercadas por florestas densas. Eu chequei meu celular para ver se estávamos no caminho certo, mas o sinal desaparecera assim que saímos da cidade. Os primeiros sinais do terror. Por volta da meia-noite, fizemos nossa primeira parada. O lugar parecia uma vila esquecida no tempo, com casas de madeira desmoronando e ruas desertas. O silêncio era tão opressivo que eu podia ouvir o som do vento entre as árvores. Um homem subiu no ônibus. Ele não olhou para ninguém, não trocou palavras com o motorista e sentou-se na frente, com as mãos tremendo visivelmente. O ônibus voltou a se mover. Eu senti um frio na espinha quando percebi que o homem recém-entrado olhava fixamente para o motorista como se soubesse algo que nós não sabíamos. Os outros passageiros começaram a cochichar sobre a estranheza da situação. Por que o ônibus está parando em lugares tão bizarros? Swingava uma mulher sentada ao meu lado. Minutos depois, o ônibus parou novamente. Desta vez, em frente a um cemitério. Uma figura encapuzada entrou. Seu rosto estava parcialmente escondido, mas o pouco que se via parecia deformado. Ele carregava uma bolsa grande que parecia pesada demais para ser algo normal. O cheiro que veio com ele era insuportável, uma mistura de podridão e terra molhada. Os primeiros sinais de pânico, as horas passaram e o ônibus continuava a seguir por estradas cada vez mais isoladas. Não havia luzes, placas ou quaisquer sinais de civilização. Os passageiros começaram a questionar o motorista, mas ele permanecia em silêncio absoluto, com os olhos fixos na estrada. Uma jovem tentou ligar para a emergência, mas nenhum sinal de celular funcionava. Foi quando as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. As janelas do ônibus refletiam coisas que não estavam ali. Enquanto olhava para o vidro, vi um vulto correndo ao lado do ônibus. Não era humano. Era algo maior, com olhos brilhantes que me encararam por uma fração de segundo antes de desaparecer. Eu me virei para os outros, mas ninguém parecia ter notado. Então, algo impossível aconteceu. O ônibus fez uma curva fechada e quando olhei pela janela, vi o mesmo cemitério em que havíamos parado anteriormente.
Eu tinha certeza de que estávamos andando em círculos, mas ninguém tinha notado. O verdadeiro terror começa. Pouco depois das 2 da manhã, o ônibus parou em uma estrada completamente deserta. O motorista se levantou pela primeira vez, virou-se para nós e abriu a boca como se fosse falar algo. Em vez disso, ele apenas apontou para a porta de saída. Todos nós olhamos para ele, confusos e aterrorizados. "Você está louco? Não há nada aqui", xingou um homem sentado perto da frente. Foi então que o motorista fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele riu. Mas não foi uma risada normal. Era um som grave, gutural, que parecia ecoar por todo o ônibus, mesmo que ele não estivesse usando um microfone. A risada foi interrompida por um estrondo. Algo, ou alguém, estava do lado de fora do ônibus, batendo nas portas. O motorista abriu as portas. O que entrou parecia saído de um pesadelo. Era uma criatura humanoide, mas sua pele era pálida e seus olhos brilhavam em vermelho. Ela caminhou lentamente pelo corredor, parando em frente a cada passageiro, como se os examinasse. Quando chegou até mim, meu corpo congelou. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar. A criatura sorriu, se é que posso chamar aquilo de sorriso, e continuou andando, o ponto sem volta. Os passageiros estavam agora em pânico total. Alguns tentaram abrir as janelas, mas elas não se moviam. Outros gritavam com o motorista, implorando para que ele parasse o ônibus e os deixasse sair. Eu só conseguia ficar sentado, observando tudo, sentindo uma sensação esmagadora de desespero. O homem que subiu na primeira parada começou a gritar algo em uma língua que eu não reconhecia. Ele estava apontando para o motorista, que ainda ria de forma descontrolada. De repente, as luzes do ônibus começaram a piscar. A criatura desapareceu, mas os gritos do homem continuaram até que ele caiu no chão, convulsionando. O final inesperado. Às 4 da manhã, o ônibus parou novamente. Desta vez, estávamos em um lugar que parecia um portal para outro mundo. Não havia árvores, luzes ou sinais de vida. Apenas uma vastidão escura, interrompida por colinas distantes que pareciam pulsar com luz vermelha. Um por um, os passageiros foram levados para fora do ônibus, incluindo eu. Não sei como ou porquê, mas minha mente estava em um estado de confusão total. A última coisa que lembro foi o motorista parado na entrada do ônibus, olhando para nós com um sorriso sinistro no rosto. Acordei na beira de uma estrada no dia seguinte, com o sol nascendo. Todos os outros passageiros estavam desaparecidos. Nunca soube o que aconteceu com eles, e ninguém acreditou em mim quando tentei contar essa história. Tudo o que sei é que aquele ônibus nunca chegou ao seu destino, e eu nunca mais confiei em uma viagem noturna novamente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Para você é apenas um clique, mas para nós é muito importante sua participação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.